Vamos falar de alto desempenho após os 50 anos, muito especificamente alto desempenho de performance cerebral. Vou te contar a respeito disso aqui, umas coisas interessantes. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem seu desempenho físico e mental em 8 vezes. 8 vezes, olha isso, mesmo após os 50 anos. Olha só, quando a gente fala em desempenho cognitivo, desempenho mental, mesmo após os 50 anos, a gente tem que basicamente combater uma única palavra. Uma palavra chamada inflamação. Inflamação é uma degeneração, desgaste, vamos dizer assim, uma ruptura no seu cérebro. Ele vai sendo roído por um processo de degradação ao longo dos anos. Vem, em geral, com o processo de envelhecimento fisiológico, um processo de envelhecimento patológico, que se agrega, que se sobrepõe em relação à degradação que acontece com o passar dos anos. Então é isso que a gente tenta inibir, tenta frear. A gente não vai impedir aquele cérebro de envelhecer, mas a gente vai conseguir fazê-lo envelhecer de uma forma mais adequada, melhor possível, para que a gente consiga extrair dele o maior rendimento possível. Como é que a gente começa a combater isso? Controle de peso. O controle de peso é fundamental, porque o excesso de peso vai gerar um excesso de tecido gorduroso, que vai gerar uma inflamação sistêmica, uma inflamação no corpo todo, mas principalmente no sistema cardio e cerebrovascular. Vai roer as suas artérias por dentro, vai diminuir a entrega de oxigênio, de glicose, de energia, de sais minerais, de tudo que o cérebro precisa para trabalhar bem. Ou seja, faça o controle de peso, combata a obesidade, que você vai melhorar esse processo inflamatório. Inclusive, a obesidade ela diminui a vitamina D, que também melhora a circulação. Então, é um outro ponto para a gente agregar na nossa luta contra a inflamação. Aumente seu nível de vitamina D, logicamente, entre o intervalo que seja adequado, o intervalo fisiológico ali. Como é que a gente aumenta a vitamina D? Através da exposição ao sol, através da alimentação, como por exemplo, fígado, carnes, ovos, a gema do ovo é muito importante que a gente consuma, e frutos do mar. Isso na vida moderna, na rotina que a gente tem corrida hoje de escritório, de empresas, você que é um CEO, um CFO, um CMO, um CIO, você que é um C-Level, um Chairman que está me vendo agora, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que é difícil a gente ter acesso a um tempo para ter uma alimentação mais regrada, mais adequada. Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento guardado para que a gente busque que ele seja aplicado no nosso dia a dia com o máximo de adequação possível à nossa rotina. Outra coisa importantíssima, ajuste no sono. Ajuste no sono é fundamental para a gente conseguir regular nosso ciclo circadiano, para a gente conseguir regular nossa secreção de GH, de hormônio do crescimento, que repara microlesões acontecidas em vários tecidos do corpo, e aumente a produção de testosterona. Esses dois hormônios são produzidos na fase mais profunda do sono, na fase REM. Então, ajuste no sono é muito importante nesse processo. Outra coisa, hidratação. A hidratação, ela ajuda todo o maquinário, todas as células do corpo a funcionarem melhor, a aproveitarem mais energia e se livrarem do que não é mais útil a elas. Um ponto importantíssimo para a gente combater aqui de todas as formas, cigarro. Olha só, cigarro gera uma inflamação importante no corpo, tanto na circulação, como a nível de mau funcionamento cerebral por conta da nossa famosa nicotina. A nicotina estimula liberação de dopamina, ela ativa um circuito de recompensa pela dopamina muito forte no cérebro. Então o cérebro fica ali focado naquilo. Em 9 segundos que você ingeriu, você inalou a nicotina, ela já está no cérebro, já está secretando dopamina de um modo absurdo. Só que isso dura poucos segundos, então o cérebro ele fica viciado muito rápido, tentando buscar a todo momento aquela nova sensação que ele teve prazerosa com a dopamina que foi jogada ali de uma forma muito intensa. Uma coisa interessante em relação à nicotina, ela, além de causar o vício muito rápido, além de ser um padrão inflamatório, ela também interrompe circuitos de memória, então ela diminui a sua capacidade de memória de curto prazo, de longo prazo, interrompe circuitos de foco, de aprendizado e de planejamento. Por quê? Porque ela tira circulação cerebral do córtex. Então o córtex do tabagista, do fumante, ele é mais fino do que o não fumante, olha isso.
córtex é a camada mais superficial, é a camada de planejamento, de o nosso cérebro mais evoluído. Ela é mais fina, logo o planejamento, o foco, a atenção do fumante é menor do que do não fumante. Olha que interessante. A gente acha que fuma para ficar mais ligado, para aumentar nossa produtividade. Não, é só para você ter uma sensação de que está produzindo mais à medida que você tem aquela sensação de prazer que a dopamina jogou no seu sangue, no seu cérebro. Outra coisa interessante a respeito da nicotina, ela diminui até a média do QI dos fumantes em relação a não fumantes. A taxa de QI é basicamente 7 pontos inferior à taxa média de QI dos não fumantes, por conta desse afinamento do córtex cerebral. Aí você me fala, ok, doutor, então o tabagismo a gente sabe que é ruim, que tem nicotina, que tem mais de 4.000 componentes no cigarro, mas eu vou pro vape. E aí, meu amigo, eu trago um número aterrador aqui para você. O vape tem, o cigarro convencional tem 1 miligrama de nicotina em cada cigarro. Isso é a legislação nacional. Sabe quanto o vape tem em 1 ml só? 57 miligramas de nicotina. Ele tem muito mais nicotina, muito mais concentrada e muitos outros componentes também que são prejudiciais. Não tem 4.000, mas tem muitos outros que são prejudiciais. Então ele vicia mais rápido, ele vai liberar mais dopamina no seu cérebro, vai tirar a circulação daquela área do córtex que é planejamento, que é foco, que é atenção, vai diminuir o funcionamento da camada cognitiva da sua performance cerebral e vai te dar aquela sensação de prazer muito mais rápido. Tem, inclusive, solvente, tem metais pesados, tem muita coisa ruim que aumenta a inflamação no todo o tecido cerebral e isso vai piorar a aprendizado, vai piorar o foco, vai piorar a concentração. Então, corte o vape da mesma forma que você luta para cortar o cigarro. Agora que você sabe de tudo isso, compartilhe com aquele amigo que está precisando entender mais a respeito de inflamação, de degradação cerebral, como ele consegue melhorar isso tudo e aproveita, já me segue por aqui.